pessoal, a aula de hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre arquivos em Python. Tá? No começo a gente vai ver um pouco mais de conceito. Tá? Então, primeiramente, por que trabalhar com arquivos? Tá? Bom, arquivos permitem armazenar uma grande quantidade de informação. Tá? Então, eu não preciso ficar digitando tudo toda hora. Tá? Eu tenho persistência dos dados, ou seja, uma vez que eu tenho aquele volume de dados gerados, eu salvo em arquivo, eu posso acessar a hora que eu quiser, não preciso ficar digitando novamente. Tá? Eu tenho que o acesso pode ser não sequencial, tá? Eu tenho um conjunto ali de 1000 registros de funcionário, eu posso acessar o último, não preciso acessar todos, do primeiro até o último. Tá? E eu tenho acesso concorrente aos dados, ou seja, mais de um programa pode acessar aquele conjunto de dados ao mesmo tempo. Então, vários programas usando o mesmo banco de dados. Perfeito? Bom, quando a gente trabalha com arquivos, a gente tem que ter em mente que tem dois tipos de arquivo. Arquivo texto e arquivo binário. Tá? Ao longo do curso, a gente vai dar um enfoque maior ao arquivo texto, que é mais simples de trabalhar para o que a gente vai fazer aí no dia a dia. Tá? Arquivo binário não é difícil, mas envolve alguns conceitos um pouquinho diferentes, então dá um pouco mais de trabalho. O que é um arquivo texto? Bom, eu consigo acessar, tá, na tela, modificar com um editor de texto simples, com um bloco de notas. Então, é um arquivo texto. Tá? Então, eu consegui abrir o arquivo no bloco de notas, no Notepad++, e editar esse arquivo, é um arquivo texto. Por que isso? Tá? Porque num arquivo texto, os dados são gravados como caracteres de 8 bits. Então, para ensinar na tabela ASCII. Tá? Todo dado que eu gravar no arquivo texto, ele é convertido para texto. Se você salvou um número, ele pega aquele número, converte para texto e salva. Ou seja, eu tenho um número 32 bits, ele tem 8 dígitos, tá? Ele vai pegar cada dígito e converter para um caractere de 8 bits. Então, vai ocupar 64 bits. Perfeito? No arquivo binário, tá? Eu vou armazenar uma sequência de bits. Tá? E ela está sujeita às convenções do programa que gerou. Tá? Então, eu tenho arquivos executáveis, arquivos compactados, arquivos de registro. Tá? Todos eles respeitam uma certa convenção ali, tá, de como que eu gravo os dados. Tá? E os dados são gravados de forma binária, ou seja, do mesmo modo como eles estão na memória. Então, eu pego um número inteiro, ele é 32 bits, perfeito. Ele tem 8 dígitos, ou ele tem um dígito, não importa. Ele vai pegar esses 32 bits e guardar no arquivo. Ou seja, ele simplesmente pega 32 bits, está na memória? Tá. Joga para dentro do arquivo. Tá? Sem nenhuma etapa de conversão de número para texto. Pega o número e guarda lá dentro. Tá? Então, essa é a diferença do arquivo binário para o texto. Então, o arquivo binário, em geral, ele vai ocupar menos espaço. Tá? E é mais rápido de acessar. O arquivo texto, tá, ele em geral ocupa um pouco mais de espaço e ele tem a etapa de conversão. Toda vez que você escreve, converte de número para texto. Toda vez que lê, pega de texto e converte de novo para número. Então, é um pouco mais lento de manipular. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, se a gente fosse gerar dois arquivos contendo esses mesmos conjuntos de dados, um nome, um número inteiro, um número real. Se fosse um arquivo texto, ele vai converter isso tudo para texto. Teria alguma coisa assim. Um arquivo binário, bom, texto continua texto no meu bloco de notas. Mas os números, ele pegou a sequência de bits e jogou. Eu não consigo interpretar ele no arquivo texto depois. Tá? Então, eu não consigo visualizar os números, tá, que estavam na memória e que foram jogados para dentro do arquivo binário. Então, eu não consigo manipular, editar esse arquivo aí. Tá? Só se for o texto. Então, por isso que a gente vai focar mais no arquivo texto, que a gente pode ir lá, criar um arquivo na mão, manipular, tá, salvar, fazer o que bem entender, de forma mais simples. Ok? Bom, esses são os conceitos básicos que a gente tem de arquivo. Próximo aula a gente começa realmente a manipular o arquivo. Até lá!